E aí, meu povo, eu sou o fisioterapeuta Ramon Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já falei isso aqui no canal uma vez e eu repito. Entre 2011 e 2013 eu era bem fascinado pelo MMA, o UFC, né, que era conhecido aqui. Eu assistia as lutas do card principal, as lutas que vinham antes também, todas elas. Eu só achava meio ruim quando acabava a luta em 10 segundos só. Eu achava que eu tinha ficado acordado até tarde à toa. Mas enfim, eu gostava de tudo aquilo ali, os knockouts, as finalizações, a trocação, aquilo ali tudo era impressionante pra mim. Mas eu também ficava em choque, em agonia, e tenho certeza que muita gente também sentia isso. Era quando tinham aquelas lesões bem tensas mesmo, fratura e aquelas lesões complicadas que aconteciam em alguns momentos do UFC. E esses dias eu tava lembrando desses momentos, algumas fraturas que alguns lutadores passaram, e como eu não gosto de passar agonia sozinho, de lembrar as coisas, então eu separei aqui uma lista para vocês também, para vocês sentirem essa agonia junto comigo. Eu peguei 5 lesões terríveis, não são as mais terríveis, mas são 5 lesões terríveis que aconteceram no MMA. Esse é um vídeo ótimo para desmonetizar, né? Ô YouTube. Como eu falei, não é uma lista dos piores, mas são algumas lesões, alguns acidentes que aconteceram no UFC que eu separei aqui para vocês. Vou deixar até o site na descrição, se vocês quiserem dar uma lida depois. Tá em inglês, mas dá para usar o Google Tradutor, viu, gente? Então, taca ali um murro nesse like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e manda a vinheta. Um dos primeiros vídeos aqui do canal foi falando daquela fatídica luta em que o Anderson Silva lutou contra o Chris Weidman e quebrou a perna. Vocês lembram disso? Depois assiste o vídeo aqui no canal, vai descendo um pouquinho lá os vídeos e assiste, tá muito bom. A questão é que algum tempo depois, o próprio Chris Weidman sofreu a mesma lesão na perna. Foi no UFC 261 no ano de 2021 contra o Uriah Hall. Ou Uriah Hall, eu não sei direito se pronuncia certo. O ruim é porque haviam se passado apenas 17 segundos da luta e esse era o primeiro chute que ele estava desferindo no Uriah Hall. Mais interessante ainda é falar que ele não sentiu nada na hora que ele chutou e quebrou a perna. Ele só foi sentir quando ele colocou a perna no chão. E bom, ele teve uma fratura na tíbia e na fíbula, mas ali pela região do meio da perna. E ele só conseguiu voltar aos treinos. Veja bem, aos treinos, cerca de 1 ano depois. Tenso, né, cara? É aquela história. Quem com ferro fere, com ferro quebra a perna. Ou algo do tipo. No próximo aqui nós temos participação brasileira. No UFC 140, o nosso querido Minotauro Nogueira enfrentava o gigantesco Frank Mir. No ano de 2011. Era uma luta bem frenética e bem intensa aquela luta. Cara, e foi muito soco na cara que o Frank Mir pegou do Minotauro. O Minotauro com certeza ia ganhar aquela luta. Mas aí então a luta acabou indo pro chão. Acontece que o americano conseguiu pegar o braço do Minotauro e torceu mais ainda até que o braço dele se quebrou. No primeiro momento as pessoas não perceberam o que tinha acontecido, só viram que ele bateu e a luta acabou. Mas quando eles foram ver o replay, dá pra ver o tranco que o braço direito dele dá na hora que o braço se quebra. E é bem tenso. Muita gente falou que o Frank Mir ele exagerou na raiva que ele tava, porque ao que parece era uma revanche, mas era uma revanche do Minotauro. O Minotauro tava querendo ganhar dele, ele já tinha perdido. Mas muita gente criticou o Frank Mir pelo uso excessivo da força nesse golpe. Foi um vacilo do Minotauro? Foi mérito do Frank Mir? Eu sinceramente não sei. Eu só sei que, como eu disse, achei bem exagerado também a força que ele colocou nesse golpe. O bom é que depois de algum tempo o Júnior dos Santos se vingou pelo nosso querido Minotauro e nocauteou o Frank Mir. Nosso querido José Aldo foi um dos melhores lutadores que o UFC já teve na história. Era simplesmente impressionante o que esse cara conseguia fazer no octógono. Era muito feroz mesmo na luta. E no UFC 129 ele lutou contra o Mark Hominick.
E esse cara deve ter se arrependido muito de ter lutado contra o José Aldo, porque ele levou tanto soco, mas tanto soco na cara, de todo jeito, que ele ficou com a cara totalmente deformada. Olha isso, cara, o cara ficou parecendo com o Slot dos Goonies. Bizarro, meu. Como eu disse, foi muito soco mesmo. Foi porrada com a mão, com o antebraço, ground and pound, surra de dar em 10, ele tomou sozinho. E essa deformidade que ele teve no rosto, na cabeça, nada mais foi do que um hematoma. E isso fez ele se render e dar a vitória ao José Aldo. Depois, é claro, ele foi levado ao hospital para saber se não teve nenhuma lesão grave na cabeça. Mas, graças a Deus, nada teve demais com ele. Só mesmo esse susto e essa imagem impressionante que ficou da deformidade que fica na cabeça dele. Meu amigo, nunca mexa com um baixinho invocado, viu? Em 2013, o Michael Bisping enfrentou outro brasileiro, que era o Vitor Belfort. Muita gente só se lembra do Vitor Belfort da época que ele tomou aquele chute do Anderson Silva, mas pouca gente lembra que ele era um lutador bem feroz, na verdade. Principalmente quem é mais antigo que lembra dele no Pride. Ele sim era um verdadeiro campeão. Bom, nessa luta, o Vitor Belfort ele ganhou do Bisping no segundo round, graças a um chute alto. Mas esse chute ele causou um grave dano no Bisping. Acontece que o chute ele passou de raspão no olho dele e isso causou um descolamento de retina. Acontece que o chute, somado aos socos que ele tomou durante aquela luta e também uma catarata que ele tinha e um diagnóstico também de glaucoma, fez com que ele tivesse um descolamento de retina e acabasse perdendo o olho, ou seja, ele teve que remover o olho e usar uma prótese no lugar. Ou seja, um dano irreparável para um lutador de UFC. E apesar dos médicos recomendarem que ele parasse de lutar, o Bisping continuou e só se aposentou em 2017, tendo várias vitórias ainda no card dele. Aí, um grande exemplo de superação, Michael Bisping. E para finalizar, temos mais uma luta em 2013. Nesse ano, o Jon Jones já era um lutador bem impressionante e ele ia enfrentar o fanfarrão Chael Sonnen no UFC 159. O Jon Jones ele venceu a luta num nocaute técnico ainda no primeiro round, foi bem rápido. Porém, essa luta, apesar de parecer, não foi tão simples assim para o Jon Jones. Acontece que ele teve uma luxação no dedão do pé dele e isso aconteceu no meio da luta. Ou seja, ele teve que passar o restante da luta sentindo esse dedo luxado. Mas, ao que parece, ele tem uma concentração de um monge tibetano, praticamente. Porque ele conseguiu seguir sem parecer, sem demonstrar nada de dor. E foi indo até a vitória que ele conquistou. Olhem só como é que ficou o pé dele. Imagine você sentir uma dor de uma luxação desse nível durante uma luta e você ter que seguir ela até o fim. Jon Jones é um verdadeiro campeão, não é mesmo? Bom, é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe, se inscreve no canal. Sugira mais vídeos, mais esportes para eu falar das lesões aqui. Pode encher os comentários aqui. E até mais. Fique com Deus.